para ter mais ou menos uma ideia técnica, é que a compreensão da Neshama, que é a parte da alma, que está na esfera de Binah, onde é a gestação, onde acontece a gestação, que é o estado de Bur. Depois, quando vem com aquele vazio iluminador, nessa luz, vamos dizer assim, que é a Torá, ela se veste, porque precisa de um receptáculo para essa luz se vestir. Na hora, além do tempo e do espaço, ela não tinha nada a se vestir. Então, a chamada de as vestes é levush. As vestes é levushim. Levush é a veste. Então, é onde a Torá se veste. Ela precisa vestir num receptáculo, num desejo, em qualquer coisa, por exemplo, a eletricidade. Eu preciso que ela se veste em alguma coisa, eu não consigo ver. Eu preciso colocá-la num fio, numa tomada e ligar um aparelho. Aí eu consigo ver a eletricidade, por assim dizer. Mas é porque a eletricidade se veste. É que nem essa luz da Torá, quando traz a informação dessa alma chamada Neshama, ela então, essa luz precisa então de um levushim. Hoje o que eu estou dizendo aqui é uma parte de levushim, são palavras que atrás dessas palavras tem uma experiência, uma experiência de Neshama em Binah acontecendo o Ibur. Aí o que acontece? Eu aqui estou vestido de ideias, de palavras, de conceitos, mas não é a coisa em si, não é a luz da Torá. Então a luz da Torá não é algo que eu leio o livro e falo, olha, está falando da luz da Torá, isso é a luz da Torá. Não é. Quando eu percebo essa luz, e aí, além do tempo e do espaço, eu volto com essa luz, fica chamado de Reshimô, memória, dessa informação, vamos dizer assim, além do tempo e do espaço. Que hoje é possível eu ler a Kabbalah e estudar as 10 Sefirot, e aí eu sei o que eu estou falando. Não estou falando de Binah, só por palavra, porque Binah é um levushim, é uma veste. Ela em si não está explicando a coisa, como se fosse a tomada, A tomada em si eu não consigo ver a eletricidade, mas se eu colocar um aparelho funciona, eu preciso de um receptáculo para isso. E aí quando se lê os livros e se adentrou esse tipo de conhecimento, pode ser no budismo, que é o vazio iluminador, pode ser nos hindus, que é abrir o chakra Sahasrara, as 10.000 pétalas, a coroa. Isso poderia ser escolhido, Acho que é a pessoa que escolhe o caminho que ela vai fazer. Mas depois, então, se torna uma Reshimô, uma memória da Neshama, da alma, uma das luzes da alma, que é Nefesh, Quash, Neshama, Riá e Ridá. Essa percepção da Neshama está em Binah, que é o estado de Bur, é lá que se tem o estado de Bur, é as águas de cima, começa a entender a Torá também. Não consigo entender a Torá pelo levushim, mas depois que você recebe essa luz, aí você consegue traduzir os levushim, as várias roupagens, os vários conceitos e as várias ideias daquilo que está querendo dizer algo, que é a linguagem dos ramos e das raízes, está querendo dizer na raiz, na shorash, que é a raiz. Então, gestação, eu tenho o quê? Um ramo, A mulher faz a gestação, Dentro dela, Enfim,
no ventre, através da palavra ventre, gestação, eu tenho um conceito. E aí, se eu vou estudar a Torá, eu não consigo só entender os conceitos, nem posso, senão não compreenderei nada. E aí eu entro então nesse estado de gestação que está em Biná. Aonde foi percebido e sentido isso? Existem vários graus, né? Por exemplo, em Neshama tem uma infinidade de subdivisões aí de Neshama, dentro dessa alma que está em Biná. Com os olhos passando nesses livros, no caso o Zohar, as 10 Sefirot do Ari, a própria Bíblia mesmo, a Torá, essas luzes vão aparecendo. Não precisa entender os conceitos em si. Uma hora tem-se a revelação da Shoresh, da raiz. Então, com esses termos técnicos, eu consigo exatamente assim colocar aonde que foi visitado, onde que eu vi, qual que foi as minhas Reshimon, a minha memória do além do tempo e do espaço, que não tinha nenhuma levushim, não tinha roupagem. Agora tenho, por causa da memória, né? Essa memória, ela já é uma roupagem, ela está vindo em palavras e conceitos. Então aquilo que vai além da razão é a própria luz da Torá. E a razão são os conceitos e as ideias, são os levushim, são as roupagens, as milhares de roupagens que a gente tem, né? Tudo no mundo também tem. Aquilo que eu toco, a palpa. Mas, por exemplo, uma pedra, ela tem uma alma da pedra. Ela está lá em Biná, além do Levushim, em Neshama. Como que eu sei? Porque eu fui lá, né? E aí sim, a coisa vai se abrindo as letras da Torá, ou seja, a letra é os Levushim, atrás dessas letras, vamos dizer no português, nas entrelinhas, que eu consigo captar essa luz, porque ela não tem de fato uma roupagem. Eu preciso de uma roupagem para essa luz vir e eu conseguir dar nome às ideias. Nome são os conceitos, por isso nome aos deuses. Então você vai lá em Biná e tal, não sei o que, em Neshama, com percepção, depois da volta dos Reshimon e tendo os Levushim, que são os conceitos, as ideias, as letras da Torá, consegue entender então a luz dessa Torá. E aí as pessoas que vão se encontrando, elas têm energias ou ideias não exatamente iguais, cada um é um indivíduo. Mas se você foi com Levushim Biná, você entrou em contato com todos, com todo mundo. Então o grupo vai se formando por si próprio, através da luz da Torá, que não é nada físico e não é nenhum conceito. Qualquer conceito que eu estou te falando agora não serve, é um Levushim só. Mas atrás dessas letras, atrás desses conceitos, atrás dessas palavras tem uma luz, mas não é uma luz conhecida, é como a eletricidade, não consigo ver, preciso de conectar e fazer ela funcionar, que são os Levushim. Então está conectado e fazendo funcionar, está falando ideias, conceitos, né? Palavras, termos técnicos também, enfim, esses termos técnicos eles são Levushim. Atrás dele tem uma Shoresh, uma raiz. E aí aquilo vai se tornando cada vez mais, a pessoa vai se fortalecendo no conhecimento que vai além desse tempo e do espaço. E não tem como falar, né? São conceitos. O que se tem é a Torá, né? Temos os livros, os 10 Sefirot e tal, que se lê por si mesmo não vai entender nada. As histórias da Torá tem uma coisa querendo dizer além, atrás dela. E é isso que é o que acontece, além do tempo da razão, além da razão mesmo, a fé acima da razão é essas Reshimon, essas memórias de algo que se foi dentro de si mesmo, no universo que está conectado com tudo. O que está externo está interno, o que está interno está externo. E começam a atender outros Levushim, né? Por exemplo, o
que está em cima está embaixo, que está embaixo está em cima, o microcosmo está no macrocosmo, o macrocosmo está no microcosmo, ou o macroprósopos está contido no microprósopos. Bom, enfim, são várias ideias. Tem até aqui a filosofia hermética, né, do Hermes Trismegisto, que é acima, que é embaixo. Dentro de si mesmo, você entrou no centro do universo, além do tempo e do espaço, digamos assim. Então, essa é a fé acima da razão. Essas são os Rishmo, a memória que se tem da luz. E aí, automaticamente, quem faz as coisas, você percebe um outro mundo. Quem faz as coisas é a luz. Não, essa luz, né, como a gente vê, como a eletricidade que faz o aparelho elétrico funcionar. Então, os grupos que vão se ajuntando, as pessoas, a gente já reencarnou antes, já se encontrou antes. Todas as pessoas que a gente conhece e fala na vida, mesmo que for aqueles que a gente só deu um oizinho e tal, eles são seres que eu já vi na vida passada. Não tem como descobrir isso, tem que ir lá, tirar o levushim, entrar na luz, perceber a luz e voltar. Aí sim, os levushim pode funcionar. Aí as letras podem dizer ideias e conceitos que não está dentro da ideia, o conceito, a luz. A luz, quer dizer, está dando força a essa levushim. Mas o levushim não existe por si mesmo. Que nem a roupa, eu jogo a roupa não sai andando, né? Eu só me visto, que nem são as letras que a Torá se veste. Aí a pessoa vai percebendo que em vários pequenos insights da vida dela, ela vai abrindo essas letras da Torá e vai vendo essas luzes, vai se conectando com pessoas que estão também nesse mesmo movimento. Quem é budista está se conectando com o budista, quem é judeu conectando com o judeu, quem é da Kabbalah se conectando com a Kabbalah, quem é do espiritismo se conectando com o espiritismo. Mas isso são levushim só. Atrás disso tudo tem algo que funciona aqui. E é isso que se quer procurar, que quer se revelar, que se quer revelar. Vou ao cinema na segunda-feira. Não sou daqueles loucos que ficam na laje fazendo exercícios físicos. Levando enfadado de mim mesmo, misteriosamente conformado. Leio Evaristo Carreiro. Meu único projeto político: extinguir a humanidade com ninguém gerando mais filhos. É acordar que tenho medo de assassinar enquanto durmo pesadelo. Sou uma formiga tendo convulsões. Convulsões.